Sejam todos bem-vindos aqui ao canal H Marinho Fla, um canal que traz muita opinião e informação para você, né? Do nosso Mengão queridão, do futebol nacional e também internacional. Meus amigos, hoje é uma noite para se esquecer. O Flamengo empatou com o Newblense em 1-1, jogando fora de casa, na casa dos caras. Esse time o Flamengo havia vencido no Maracanã por 2-0. Isso foi na segunda rodada, né? Agora da fase de grupos da competição. O Flamengo tinha perdido para o Alcas e empatado com o Racing, ou seja, nesse momento o Flamengo está com 5 pontos. Eu vou trazer aqui para vocês, eu vou colocar aqui a classificação do grupo do Flamengo. O Racing está em primeiro lugar com 10 pontos, o Flamengo vem em segundo com 5 pontos. Ou seja, o Racing tem o dobro de pontos do Flamengo, está fazendo uma campanha que ninguém esperava. O Newblense com 4 pontos em terceiro e o Alcas em quarto com 3 pontos. Ou seja, todo mundo ali, Flamengo, o Newblense e o Alcas, ele tem chance de classificação para a próxima fase. O Flamengo ganha hoje, tinha selado aí a classificação para a próxima fase, as oitavas de final da Libertadores. Agora, meus amigos, o que me deixa muito chateado é que o Flamengo vinha de uma pequena evolução, mas o Flamengo vinha de uma evolução. E nesse momento que a gente está vendo, né, diante do Newblense, é uma involução. O Flamengo regrediu naqueles pequenos degraus que o Flamengo tinha conseguido subir, né, como em termos futebolísticos, né, o que me deixa muito chateado e triste. E o Sampaoli dessa vez não vai ser poupado. Eu vou criticar o Sampaoli pela escalação, eu vou criticar o Sampaoli pelas mexidas e vou criticar o Sampaoli pela entrevista coletiva, nunca assumindo a sua responsabilidade. É bem verdade que daqui para trás é muito pouco tempo, né, para o Sampaoli mostrar o que de fato ele entende de futebol. Porém, o Sampaoli, ele tem experiência no futebol sul-americano, porque ele é argentino, logicamente, já treinou seleções, já treinou alguns times, e também, principalmente, né, ele tem a experiência do futebol brasileiro, futebol nacional. Ele conhece bem, ele sabe como funcionam as coisas aqui, já enfrentou o Flamengo diversas vezes. É um adversário conhecido, então não tem desculpas para o Sampaoli. Eu acho que o Flamengo já poderia ter tido uma cara. O Flamengo hoje não tem uma cara dentro de campo. O Flamengo é um bando dentro de campo com lampejos, né? E algumas partidas conseguindo se sobressair ao adversário. Mas o Flamengo tem um problema crônico, que é a questão da lentidão na saída de bola. O Flamengo não consegue criar, o Flamengo tem uma transição lenta, o Flamengo cria poucas oportunidades, né, claras de gol, né? Você vê, no jogo contra o Fluminense nós tivemos muita posse de bola, o Flamengo defensivamente foi quase que perfeito, porém não conseguimos criar finalizações claras, ou seja, a gente não conseguiu chegar com clareza dentro da área do adversário, ou pelo menos, né, ameaçar o adversário de alguma forma. O Fábio chegou a fazer uma defesa ou outra, teve a bola na trave do Gabigol, mas o Flamengo foi um arame liso, né? O Flamengo voltou àqueles tempos de arame liso, né? No último jogo contra o Corinthians, a mesma coisa. O Flamengo teve muita vontade e teve pouca criatividade. O Flamengo chutou pouco no gol. O Corinthians teve mais chances claras, chances de finalizar, de matar a partida, e o Flamengo tem deixado a desejar. Agora, olha os nomes que o Flamengo tem: Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Todos esses jogadores não estão conseguindo, né, dar aquele brilhantismo, a regularidade, né, aquele futebol vistoso que o Flamengo teve outrora. E isso é um sinal muito claro de que nós não estamos mais em outro patamar. É um sinal claro de que o Flamengo precisa fazer uma reformulação nesse elenco e trazer jogadores que possam render, que possam jogar e mudar o Flamengo de direção, porque a direção que o Flamengo está indo nesse momento, sinceramente, é a minha opinião. A direção que o Flamengo está indo nesse momento é uma direção contrária àquilo que a torcida entende, aquilo que nós entendemos que o Flamengo pode render. E lógico, o Sampaoli precisa aprender com os erros. Eu torço muito para que isso aconteça. Ainda acho que é tempo para ele aprender com os erros, porque o Sampaoli tem vacilado e muito. E outra coisa, as contratações que o Flamengo tem direcionado, né? O Luiz Araújo, eu acho uma boa contratação. Acho que vai ser um jogador que vai vir para brigar por titularidade. Não sei se ele vai ser titular, mas ele vai brigar por titularidade. De La Cruz, com os problemas físicos dele, acho que pode ser um problema. Ou de repente ele chegue no Flamengo, né, por um milagre, e comece a ter uma regularidade, porque problema a gente já tá tendo com o Arrascaeta. O Arrascaeta que não fica curado nunca dessas doenças que ele tem, dessas lesões que aparecem no Arrascaeta. Ele joga, ele não consegue completar um jogo de 90 minutos. Sinceramente, eu gosto muito do jogador, é um cracaço de bola, mas de que adianta?
adianta se o jogador tecnicamente é primoroso, mas se fisicamente ele tá deixando o Flamengo a desejar, tá deixando o Flamengo na mão. Eu acho que tem coisas erradas aí e precisam ser revistas. Meus amigos, o Flamengo, na minha concepção, na minha visão, na minha opinião, precisa pegar o exemplo, sabe de quem? Botafogo e Palmeiras. Eu sei, você vai me xingar, você vai falar, mas o Botafogo é cavalo paraguai. Até o momento não, eu entendo isso. O Botafogo ao longo da sua história sempre foi cavalo paraguai nos últimos anos, isso é verdade. Às vezes que o Botafogo chegou, o Botafogo acabou voltando na mesma proporção, na mesma velocidade. Assim como o Botafogo subiu, ele também caiu. Foi assim no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, em 2008. Teve 2013 também com o Seedorf, Copa do Brasil em 2013 que nós fomos campeões, nós goleamos o Botafogo. Então assim, meus amigos, eu entendo, mas nesse momento está sendo um time regular, consistente, vibrante, né? E um treinador fazendo as coisas acontecer. O Palmeiras tem uma regularidade com o Abel Ferreira, é bem verdade, já está lá há muito tempo no Palmeiras. Ele é um cara que conhece muito bem aquele elenco, é lógico que a probabilidade dele ter uma performance como está tendo é muito grande. Quando você dá tempo ao treinador, quando você dá respaldo ao treinador, é lógico que as coisas acontecem. E um treinador que tem o seu elenco na mão, que tem o grupo na mão. E o que está aparecendo nesse momento não é isso. Que o Sampaoli não tem ainda esse grupo na mão. É lógico, né? É pouco tempo de trabalho, diferentemente do Jesus lá atrás, ele teve pouco tempo para treinar, mas já era o momento, já passou da hora dele colocar pelo menos um pouquinho daquilo que ele pretende fazer com esse Flamengo. O Flamengo não tem um padrão de jogo. Ele insiste em peças como Vidal, ele insiste em peças como Davi Luiz, ele insiste em peças, por exemplo, como esse Wesley na lateral direita, que é um cria da base, é um garoto, ainda vai evoluir muito, assim nós queremos e nós vamos torcer para que isso aconteça, mas não é para ser titular do Flamengo, já ficou provado isso. Ele não é um Vinícius Júnior, ele não é um Paquetá, ele não é essas crias, né? Ele não é o João Gomes, ele não é esses crias da base que o Flamengo teve nos últimos anos que deram certo e que deram conta do recado. É bem verdade que esses jogadores também oscilaram, que esses jogadores, como estão subindo da base, é natural, né, de que esses jogadores errem, é natural, é normal. Mas para preservar o garoto, deixa no banco, coloca outra opção, que a gente sabe também que quando teve a oportunidade não rendeu, foi o Varela, mas é um cara mais experiente. O Varela defensivamente consegue ser melhor do que Mateuzinho e também o Wesley. Então, na minha concepção, nesse momento, acho que o Varela poderia ter essa oportunidade. Se jogar mal, quando o Mateuzinho voltar, coloca o Mateuzinho. A gente vai ficar que nem na época do Pará e do Rodinei. Quem é melhor? É quem tá no banco. Hoje nós estamos vivendo esse dilema na lateral direita. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas caiu muito de produção. O Ayrton Lucas não é mais aquele jogador, aliás, com o Sampaoli não tem sido o jogador que foi com o Vitor Pereira. Teve boas partidas, é verdade, mas brilhante ele não foi com o Sampaoli como ele foi com o Vitor Pereira. E reserva hoje ficou muito claro, né? O Felipe Luiz está voltando de lesão, é verdade, não comprometeu no jogo, mas também não foi brilhante, né? Então também não dá nem para cobrar muito do cara. Então a gente precisa, fica muito claro que nas laterais a gente precisa contratar, a gente precisa contratar. Se não conseguir contratar, vamos ter que arrumar o garoto mesmo na base e passar pelo processo que o Wesley está passando nesse momento. Complicado? Mas é o que nós temos nesse momento. Meus amigos, deixa o seu like aí, dá essa moral pra gente, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, comente aí o que você tá achando e compartilhe com os seus amigos, tá certo? Meus amigos, ainda falando sobre a Libertadores, né? Falar aqui do grupo do Palmeiras, né? O Palmeiras que está em segundo lugar no grupo C, tá atrás aí do Bolívar, ambos com 9 pontos e 4 jogos disputados. O terceiro é o Barcelona de Guayaquil, né? Que jogou com o Bolívar, e o Cerro Porteño que perdeu para o Palmeiras por 3-0, né? O Cerro Porteño jogou em casa e o Palmeiras automaticamente jogou fora de casa. Eu tô reforçando para você entender. Palmeiras jogou fora de casa contra o adversário que tem mais tradição na Libertadores e contra o adversário melhor tecnicamente do que o Ñublense. Uma vergonha a atuação do nosso Mengão queridão. Uma vergonha a atuação do Flamengo hoje diante do Ñublense. Eu tô indignado. Então, deixa aí sua indignação, deixa o seu comentário. Se você for torcedor do time também, você pode deixar seu comentário. Fique à vontade. Mais uma vez eu peço, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado a todos pela presença e saudações rubro-negras, amigo. Vambora.